Oi pessoal, aqui é a Belanini do Criptografando Sonhos. Quero primeiro pedir desculpas pela imagem que tá horrível, eu sei disso. Eu tive um problema com o meu tripé. Teve uma pecinha que simplesmente sumiu, eu não sei onde ela tá, então eu tô gravando no computador, então a imagem deve estar muito ruim. Tô tentando melhorar na medida do possível. E eu não queria deixar de fazer vídeo porque senão vai acumular e eu não vou ter tempo pra fazer absolutamente nada. Hoje eu vou falar de um livro que, na verdade, o tema ele tá na lista da Viki. O tema em questão é livros polêmicos, e eu achei muito legal essa parte dessa coisa polêmica que ele vai abordar, porque é uma coisa diferente, é uma coisa que a gente só lia com Shakespeare, e aí alguém decidiu escrever algo a respeito na atualidade. Eu achei isso muito legal. Eu tô falando de Proibido, da Tabitha Suzuma. Eu gostei bastante, eu achei legal, mas eu esperava mais, e eu vou tentar mais ou menos explicar pra vocês o porquê. A gente tem um quadro de uma família muito disfuncional. O Logan, ele é um menino de 17 anos, ele tá perto pra começar a fazer os testes, né, pro A-Level, que corresponde ao vestibular, e ele vai ter que escolher a faculdade. Só que a família dele, como eu falei, ela é muito disfuncional. A irmã, a Maya, ela também ajuda o Logan com a casa, porque a mãe simplesmente decidiu largar os filhos por causa do namorado, e eles têm que cuidar de 3 irmãos mais novos, que é o Kitty, o Tiffin e a fofa da Willa. Só que é complicado, porque na realidade o que acontece? O Logan e a Maya, eles têm 17 e 16 anos. Então eles estão na fase ainda da escola, para eles estarem entrando na universidade. Só que eles têm que dividir toda essa carga de estudos junto com os deveres dentro de casa, e isso fica muito complicado. É meio difícil eles conciliarem escola com a família. E para piorar, o Kitty, que tem 13 anos, ele tá naquela fase rebelde. Tudo que tentam impor para ele é um problema, como se tentassem empoldar ele. E ele fica, na verdade, muito confuso, porque a mãe aparece muito de vez em quando, e quando aparece, ela tá completamente já bêbada, e ela acha que ela é uma menininha de 17 anos que tem que sair por aí se vestindo com roupas curtas e provocantes e agarradas, e ela já não tem o mesmo corpinho que com 16, 17 anos. O pai do Logan e das crianças, ele na verdade ele foi embora, ele fugiu. Ninguém sabe direito como que foi essa história. Ele simplesmente foi embora. Ele falou que ia ter um espaço na nova casa para essas crianças, que ia ter um novo espaço na vida desse pai, né, com essas crianças. Mas a verdade é que ele desapareceu. E tudo que a mãe do Logan fala é que só teve esse monte de filhos porque ele queria, e no final das contas ela nem queria ter filhos. E aí, se a gente parar pra pensar, dá pra entender muito bem por que rola um incesto nesse livro. Porque na realidade, o Logan e a Maya, eles vivem exatamente como marido e mulher, porque eles têm que cuidar da casa, cuidar das crianças, e tem que educar, e tem que dar banho, e tem que estudar, e tem que levar pra escola, e tem que ajudar a fazer o dever de casa, e tem que impor uma série de regras que tecnicamente a mãe deveria fazer isso, os pais, e na verdade eles são os pais. Eu achei legal essa proposta, eu achei ela diferente, não é nada muito provocante e nem muito incômodo. Na verdade eu ficava muito questionando, o que me fez às vezes demorar muito pra ler o livro. Tecnicamente eles se amam, porque eles acabaram encontrando um no outro uma certa fortaleza, porque como que eles vão dividir esse tipo de família com um estranho? Chega numa parte que a Maya, ela acaba saindo com um menino que parece ser muito legal, e ele gosta dela e acha ela bonita, só que ela vê que não tem nada em comum, porque na verdade ela tem 16 anos, mas ela já não pensa como uma menina de 16. A melhor amiga dela, a Frances, ela é toda adolescente, ainda pensa em meninos e pensa em ficar com garotos, porque fulano é lindo, porque ciclano é aquilo, mas a Maya não, a Maya ela já não tá mais nessa fase, né, ela teve que crescer muito rápido. E o Logan é um menino diferente, porque na verdade ele tem uma certa fobia de falar em público, ele tem crises do pânico assim muito assustadoras, tanto que é narrado uma dessas crises em um dos capítulos lá pro meio do livro, como que acontece, e é tipo muito bizarro e muito estranho. E sempre que ele tenta falar em público ele não consegue, ele começa a suar frio, ele começa a ficar tipo muito mal. E ele é ótimo quando ele tá dentro da família e quando ele tem que dar ordem pros irmãos, mas fora de casa ele é um menino totalmente quieto, calado, não consegue
se introduzir ao mundo e às pessoas. E por outro ponto, ele, tudo bem que é uma coisa muito clichê que acaba acontecendo, mas ele tecnicamente ele é bom em redações, ele é bom em textos, ele é bom na escrita, porque ele coloca tudo aquilo que ele acaba vivenciando, coisas que ele já parou pra pensar alguma vez na vida, ele acaba colocando nos textos, e isso é muito bom. Vai ter uma professora de inglês que vai tentar forçar o Logan a querer a ler em público, a mostrar esse lado artístico dele, esse lado escritor dele. E é claro que o Logan vai sempre tentar arranjar um jeito de não conseguir fazer isso. A única coisa assim que eu não gostei é que chega uma hora no livro que ele fica tipo muito chato, porque a autora ela acaba, na verdade, colocando muito a mesma rotina, a mesma coisa que é os adolescentes chegarem da escola com as crianças e aí tendo que fazer toda aquela rotina de estudos, de banho, de comida. Isso fica muito chato. E ao mesmo tempo que quando os dois adolescentes, os dois protagonistas, o Logan e a Maya, eles começam a entenderem que eles são interessados um pelo outro, eles começam a colocar os mesmos pensamentos, as mesmas frases, e isso ficou às vezes muito chato, muito sem graça, muito cansativo. O livro ele é narrado pelos dois protagonistas, o Logan e a Maya. Eu só sabia que era um que estava narrando e não o outro, porque no começo do capítulo tinha o nome, Logan, e aí vinha toda a parte da narrativa do Logan. Ah, agora é a Maya. Aí eu sabia que era a Maya, porque a escrita em si, ela não muda, ela não diverge, ela fica igual, ela é uma constante, eles falam do mesmo jeito. Mas a escrita em si da autora é muito boa. Eu gostei, ela usa umas palavras muito diferentes, por assim dizer, em livro de jovem adulto, coisa que a gente não vê por aqui. Aí teve algumas palavras que eu encontrei nesse livro aqui, que eu falava, gente, isso realmente é pra jovem ler? Eu falava, não, tudo bem que eu entenda, mas será que essa geração de 18 vai compreender e não vai achar muito difícil? E na hora dos pensamentos eu achava legal, sim, colocar essa parte mais formal nos textos e nas ideias. Isso eu achei que a gente acabava se aproximando um pouco mais dos personagens, dos pensamentos, mas na hora do diálogo continuava formal, e isso me incomodava um pouco, porque eu pensava, mas sério, as pessoas não falam exatamente assim. Em contrapartida, quando eram diálogos das crianças, do Tiffany e da Willa principalmente, aí era toda uma coisa mais certinha, mas ao mesmo tempo não, mas era um pouco estranho, porque ainda assim não parecia às vezes uma criança falando. E eu não sei se foi proposital que a autora acabou fazendo isso, mas tudo bem, valeu, eu acho que foi uma experiência legal. Pra quem curte esse tipo de leitura, uma coisa totalmente diferente, eu acho que vale a pena. Como eu falei, o tema a gente via muito em Shakespeare sobre incesto, em Hamlet a gente vê isso. E eu achei legal, tipo, um romance entre irmãos, apesar de ser uma coisa muito estranha, porque é uma coisa que a gente não para muito pra pensar, porque irmão é irmão, e sei lá, hoje em dia é muito estranho, mas no livro fez todo o sentido do mundo, porque na verdade, como eu falei, eles eram muito mais marido e mulher do que irmãos por si, então fez muito sentido. O final, eu achei ele muito bom. Eu fiquei chorando loucamente nos últimos 2 capítulos, do tipo, meu, eu não acredito que aconteceu isso. Não existe um culpado para o que aconteceu no final, pelo desfecho, ele simplesmente aconteceu. E que eu fico com mais raiva, eu acho que é da mãe dessas crianças, que foi muito filha da mãe, porque os filhos tentam o tempo todo encobrir as sacanagens dela, porque eles queriam ficar juntos. E sabe, ela nunca viu e ela não chega a ver esse esforço dos filhos para com ela por causa desse amor que eles têm entre si. Mas é muito bom e eu achei muito legal, acho que vale muito a pena. Eu tinha falado no meu vídeo da caixinha de desejos que seria legal se eu tivesse conhecido antes por causa da minha proposta, mas de verdade não, no final das contas não me ajudaria em absolutamente nada. Então acho que foi tipo uma proposta legal pra conhecer uma coisa diferente. Isso fez muito valer a pena. Então leiam Proibido, vale muito a pena, vocês vão gostar. Então beijos e até a próxima.